someone to trust. You can trust in me. Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia de podcast de Dislexia com Café. Sexta-feira, sextou, gente. Meu nome é Mônica, eu sou cristã, sou disléxica, sou formada em hotelaria, estou estudando psicopedagogia e sou fundadora do Sábios Disléxicos. Bom dia, Carol! Bom dia a todos. Bom dia, Mônica. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Dislexia com Café. Meu nome é Caroline, sou psicopedagoga, tutora para disléxicos, mestrando em neurociência. E aqui, hoje, nós temos um tema super especial. Na verdade, a gente já começou, desde o podcast passado, né, a falar sobre a dislexia na idade adulta, né, na pessoa mais madura. E então, hoje nós vamos falar de algo super importante, que é essa importância de fazer parte de um grupo, de fazer parte de uma comunidade, de pessoas que são parecidas com você, né? Pessoas disléxicas, pessoas com TDAH, pessoas que provavelmente toda a vida inteira não tiveram um diagnóstico e pensavam que eram ignorantes, burras, que não lia direito mesmo, escrevia tudo errado mesmo, né? Para que fazer uma faculdade? Então, esse tema é muito importante porque a gente vai apresentar para vocês esse grupo de pessoas que são adultas, que provavelmente já têm filhos, né, ou são solteiros e estão na conquista aí, né, de um parceiro ou uma parceira e querem aprender mais sobre a dislexia porque são disléxicos. Então, é muito importante que você saiba disso, que você participe desse podcast, deixe a sua mensagem, deixe a sua pergunta, porque hoje nós vamos nos aprofundar nesse tema tão importante que é fazer parte de uma comunidade de pessoas que são pares, que são iguais a você. Sim. Eu queria fazer uma pergunta para eles. Eu queria saber se você já sentiu que ninguém te entende, que as suas dificuldades parecem assim invisíveis para as outras pessoas, que o que você passa ninguém consegue compreender, né? Que você tem aquele tipo de dificuldade. Escreve aqui para a gente se você se identificou com essas minhas perguntas. Me fala uma coisa, Mônica, compreender no sentido de o psicológico, tipo, você tem algumas coisas psicológicas, tipo, a maioria dos disléxicos são mais individualistas, mas até mesmo um pouquinho egoístas, porque eles lutaram muito, né? Eles tiveram que lutar com o que eles tinham, o que eles não tinham para sobreviver nessa selva, né, da escola, da educação. Ou você está falando sobre esse lado mais prático, né, do dia a dia, como um exemplo, lutar para sobreviver, mas no âmbito do trabalho, tipo, você faz uma redação e ninguém entendeu a sua redação, você escreve um e-mail e ninguém entendeu o que você quis dizer naquele e-mail, você manda uma mensagem e a pessoa fala, oi, o que você quis dizer nessa mensagem? No âmbito psicológico ou nessa parte mais prática? Eu acho que nos dois. Eu vou te dar um exemplo por exemplo, uma coisa prática que acontece comigo, que eu sei que as pessoas não conseguem entender o que eu passo. Eu sinto que eu tenho um problema muito grande espacial. Então, eu sempre falo aqui no podcast, né, que estacionar um carro para mim é muito difícil. E as pessoas não conseguem compreender por que eu tenho dificuldade de simplesmente pegar um carro e botar na vaga. Para muitas pessoas, isso é uma coisa assim, corriqueira, natural, né? Que não tem nenhum problema. Mas, para mim, é uma coisa muito difícil. Eu olho a vaga e falo, meu Deus, como que eu vou botar isso aqui ali dentro? Ainda mais quando tem carros do lado, sabe? Aí eu tenho... E as pessoas ficam assim, mas é só colocar. Então, elas não conseguem... Eu sinto, né? Que as pessoas não alcançam, que eu tenho uma dificuldade ali, porque para ela é muito simples aquilo. Eu falo, gente, mas é porque eu tenho um problema espacial. Então, assim, eu sinto isso em muitas partes do meu dia, tanto nessa parte prática,
Por exemplo, quando eu falo, gente, eu não consigo jogar carta, para mim é muito difícil. As pessoas falam, calma aí, tem umas bem simples, mas para mim é difícil. Eu preciso fazer adaptações para conseguir. Veja, não é que eu não faça, eu dirijo, eu estaciono, mas eu tenho adaptação para conseguir colocar o carro ali. Né, eu tenho adaptação para jogar a carta. Mas mesmo que eu faça sozinha com a minha adaptação, as pessoas ficam olhando assim, o que ela está fazendo? Oi, por que ela está fazendo isso? Né? Meio como um ET, né? Eu me sinto um ET em alguns momentos. Né? Então, e da parte emocional também, que eu falo assim, nossa, eu estou muito nervosa para ler uma frase, por exemplo. Né? Eu preciso ler uma frase num grupo, numa reunião. Sim. Eu estou tremendo com a minha mão suando porque eu vou ler uma frase. As pessoas falam, mas é só uma frase. Mas é um trauma que aí vem tudo ali na minha cabeça. Você não vai conseguir, você vai errar, você vai esquecer a palavra. E para as pessoas é simples, né? Então eu sinto isso, que as pessoas não conseguem alcançar. Sim, com certeza, porque eles não passam por isso, né? Com certeza. Exato. Você sabe que eu vou contar uma coisa bem atual. Aqui na minha casa, começou semana passada, a gente está fazendo um grupo de estudo bíblico de mulheres. E aí, cada uma tinha que ler um trecho da Bíblia. A gente está lendo Colossenses. E aí, chegou a minha vez de ler. Aí eu li, mas eu errei 2 vezes. E uma senhora rapidamente me corrigiu. Aí eu levantei a cabeça e eu ia falar, olha, não precisa me corrigir, porque eu sou disléxica e eu vou errar mesmo, vão ter palavras que eu vou errar, tanto é que era para falar uma coisa, eu falei a outra, eu falei o sinônimo daquela palavra. Entendi. Aí na hora, assim, sabe, eu senti uma voz assim, falando assim, não fala, continua lendo. Porque ia desconcentrar, ia sair do... A pessoa ia falar, o que é dislexia? Ia sair do... Entendeu? Verdade. E aí eu continuei lendo, tal, acabou. E aí quando terminou a leitura, uma falou assim, a sua Bíblia tem a letra muito pequena, né? Que era para falar, né? Que eu tinha errado. Sim. E eu falei, sim, é nova, inclusive. É pequena mesmo, é nova. Mas não tem problema, não. Tá ótima essa minha Bíblia aqui. Aí a outra falou, eu preciso comprar uma com a letra maior mesmo. E aí começou a entrar no tema, tal, e eu não falei, e foi. Entendeu? Mas assim, como as pessoas, sim, realmente, elas não têm própria noção, elas não têm noção. Não tem. Bom dia, Elisângela. Bom dia! Então, disso, sabe? As pessoas não terem noção, né, do que a gente vai ultrapassando essas dificuldades, né? E aí você precisa de um espaço que as pessoas te entendam, né? Que você fale e as pessoas falam, tá, é que nem a gente conversando, né, Carol? Carol, então, aí eu escrevi tudo errado. E tranquilo, entendi, né? É só assim, né? Entendi. Tá, e aí você consertou? Consertei, então tá tudo bem, né? Sim. Uma coisa natural, que você se sinta à vontade, né? Que o que você passa não pareça uma coisa assim enorme, né? Que é só mais uma pedrinha ali no seu dia a dia. Sim, é verdade. Você sabe que a minha professora do mestrado falou assim, quando a gente começou a parte da orientação, ela falou assim, gente, quem faz mestrado nunca mais pode errar. Aí eu... Oi? Como assim? Não, porque se você erra, a pessoa rapidamente já te julga e fala assim, como assim? Ela é mestre em neurociência e errou no português, né? Aonde que fez esse mestrado? Aí eu entendi, aí eu falei, entendi. As pessoas julgam muito, né? Exato. Então, com certeza, estando em um ambiente, em uma comunidade, em um grupo de pessoas que são disléxicas, pessoas que são desortográficas, que vão ter os mesmos problemas, que têm TDAH, né, que fala que sem freio, que você sabe que é agitado, você sabe que a pessoa não é porque ela quer, né?
mas porque tem muitos problemas aí que a gente vai, ao longo aí dessas semanas, falando sobre isso, né? A gente não julga, a gente acolhe, porque a gente sabe o que ele passa, o que ela passa, porque a gente passou também, né? E aí a gente fala, pode escrever errado, não tem problema não. E peraí, que eu vou te dar um site, como eu coloquei lá o de Sil, vou te dar um site, você vai lá, pesquisa a palavra para não ter que ficar perguntando para Silano, para fulano, para Beltrano. Coisa chata que eu fazia sempre era pedir, ou para minha irmã, ou para minha tia. Ai, isso aqui tá certo? Excluir é com S ou com X? Eu tenho dúvida. Nunca lembro, né? E aí minha irmã falava, não, é com X. Não, olha, é diferente de esclarecido com excluído. Começa com E, mas o significado é diferente, então se escreve diferente. Entendeu? Essas coisas que para a gente o cérebro faz um tá, tá, tá. Né? Estando numa comunidade, ninguém vai julgar você, porque todo mundo tem as mesmas dificuldades. E aí as pessoas falam, poxa, estou me sentindo também, porque eu também tenho essa dificuldade, né? Eu também erro nisso. E é muito bom, é muito gostoso. Nossa, eu estou assim, animadíssima com essa comunidade. Nossa, muito gostoso. E a palavra maravilhosa, assim, que eu mais amo, né, de uma comunidade é o quê? Acolhimento. Né, gente? Essa palavra, não só a palavra, claro, mas assim, acolhimento. A gente precisa tanto de acolhimento, né? Desse abraço quentinho, assim. É tão gostoso. Temos uma mensagem. Uma mensagem. A Francine escreveu: meu filho e meu marido são disléxicos, eles sofrem de suar na leitura. Opa! Apesar dos dois terem altas habilidades. É isso mesmo. Por mais que o disléxico, né, tenha inteligência normal ou acima da normalidade, ele sofre com a leitura. Como não? Leitura, matemática, momento de fazer aquele cálculo rapidão, né? De dar resposta pronta. Ele sofre mesmo. E as pessoas não entendem que é um problema que persiste para a vida toda, né? Então, você também ficar explicando toda hora com uma plaquinha aqui, não rola, né? Mas você entrando numa comunidade de pessoas que falam a mesma língua, né? Pessoas que têm as mesmas dificuldades, isso até para o seu psicológico é importante. Sim, com certeza. Você pode voltar do trabalho, aconteceu um perrengue. Você volta para o trabalho, vai lá na comunidade, fala, gente, aconteceu isso. Já aconteceu com vocês também? Você já se sente mais acolhida. Sim, e vai ter sempre alguém que vai falar, menina, aconteceu comigo. Né? Aconteceu comigo semana passada. E esse acolhimento é tão importante, gente. É tão importante a gente ser acolhido, né? Porque muitas vezes a gente vai chegar e vai falar para o colega do lado, né? Falar, eu errei o e-mail para o chefe. Aí vai falar, não acredito, de novo. Mas você não pode errar e-mail para o chefe, não pode, né? Aí a gente consegue compreender, eu acho que tem alguns pontos assim, essenciais na comunidade, é esse acolhimento e também a troca de informação e os exemplos. Acho que são 3 pilares assim da comunidade que eu acho que são essenciais. Sim, e a gente também pode falar, Mônica, bom dia, Ellen, seja bem-vinda. Bom dia, Ellen. A gente pode falar também que a comunidade traz para a gente até mais segurança, porque, tá vendo esse pilar aqui? Sim. A gente fala sobre o isolamento, né, que é evitar eventos sociais por medo de exposição, e aqui a gente pode colocar também a escola, né, a faculdade, o mestrado, a pós-graduação. Vou contar uma coisa que vou abrir meu coração para vocês, acho que nem a Mônica sabe disso. Ixi. Se alguém do mestrado vê também isso daqui, vai ser interessante, mas lá eu não vou contar, porque lá é só gente, né, que... Então, gente top, gente boa, mas não tem neurodivergente, a única sou eu. Eu e uma outra moça que tem desortografia. Aí, o que aconteceu? A gente está no processo da dissertação. E agora a gente entrou no processo do questionário.
E o questionário é muito importante, estava até conversando com a Mônica agora. Sim. Aí, toda parte do marco teórico, que é a escrita, toda fundamentada em autores, é a pesquisa, né? Eu fiz sobre adaptações curriculares para disléxicos. E aí, a gente entra agora no marco metodológico, que é toda a parte da pesquisa, e a gente tem que fundamentar toda a pesquisa com autores também. Eu fui a segunda a terminar a parte do marco teórico, e já fiz as questões também. Aí uma pessoa me escreveu no mestrado, falou, nossa, a disléxica do grupo já terminou? Nossa, você está surpreendendo. Ela deve ter falado, mas assim, surpresa, tipo, não por maldade, sabe? Tipo, uau, se você é disléxica e terminou, a gente, né, que é típico ainda não. É verdade. Aí eu dei um sorrisinho assim, escrevi e tal, bem, né, tranquila. Falei, olha, assim, não gosto de deixar as coisas para depois. Se eu tiver que fazer uma coisa, um trabalho, eu quero fazer com tempo e com excelência para poder entregar esse trabalho, né? Já que eu tô, né, dando o meu tempo. Então, não é o porque eu sou disléxica que eu vou fazer tudo relaxado, né? Pelo contrário, é aí que eu vou ter que usar todas as adaptações para poder fazer muito bem. E aí eu fiquei meio que insegura, sabe? Escrevi para minha professora, a minha orientadora, e falei assim, professora, será que a senhora me aconselha a olhar de novo toda a parte do marco teórico? E a senhora acha que eu tenho que organizar de novo, melhorar? Eu estou disposta a melhorar. A senhora sabe que eu não tenho um vocabulário tão acadêmico, né? Tão cheio de frufru como as minhas colegas, mas eu posso melhorar. Aí ela falou, absolutamente não. Achei tão fofa. Me mandou um áudio. Eu não posso mandar o áudio aqui por questão de privacidade, né? Mas ela falou, absolutamente não. Ela falou, o seu marco teórico está muito bom, a sua pesquisa está muito bem fundamentada. Não, você não precisa não. Se precisar de alguma correção, eu vou fazer e eu te mostro. Aí eu... Aê, parabéns! Entendeu? Então, a importância de você, aqui, ó, nessa parte do isolamento, né? Evitar eventos sociais, exposição, evitar fazer uma faculdade nova, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Eu podia muito bem estar aqui sentada, né? Continuando aqui com o curso, dando aulas, e sem querer estudar, sem querer, né, ir além daquilo que eu posso, ter me acostumado, mas não. Falei, não é a dislexia que vai me parar. Vai ser difícil, mas eu vou. E a comunidade vai fazer toda a diferença na minha vida, na vida de vocês, na vida da Mônica, porque ela vai dar o suporte para tudo isso, né? A gente vai poder desabafar lá. E é muito bom. É muito bom não ficar isolado, mas ter um lugar de acolhimento. Exatamente. Com pessoas que te entendam, né? E que sejam parecidas. E, Carol, as barreiras assim, profissionais, gente, eu já perdi tanta oportunidade profissional por insegurança, porque eu falei, não, eu não vou conseguir. É melhor eu nem começar. Eu já cheguei uma vez, eu lembro direitinho, eu queria muito trabalhar num hotel. E aí, as minhas amigas, né, de faculdade falaram assim, não, esse hotel abriu um momento lá de receber currículo e tal, vamos levar? Vamos. Aí, como a gente foi um grupo, eu deixei o meu currículo também. Só ligaram para mim, para marcar a entrevista, né? Aí me ligaram, eu atendi, eu marquei e eu não fui. Acredita? Eu não fui, eu perdi. E era um hotel super legal na época, não sei nem se ele existe ainda, mas na época era um hotelzão, na Faria Lima, assim, super chique, sabe? Eu não fui por insegurança. Eu falei, eu não vou passar, eu não tenho capacidade, não, eu vou errar. E nos hotéis, como em toda empresa, né? Mas assim, a gente passava por muitas redações. Eles queriam saber se você sabia, assim, o mínimo ali escrever direitinho, porque tinha que escrever e-mail, se expressar e tal. Então, eu não fui porque tinha redação. Eu falei, eu não vou saber escrever essa redação de jeito nenhum. Eu não vou conseguir falar, fazer uma entrevista e falar bem. Eu falei, vai que eu tinha pavor, sabe do quê?
de botar um grupo de pessoas em rodinha e ter que ler alguma coisa ou apresentar alguma coisa. Eu falei, e se for isso? Melhor eu não ir, eu perdi. Eu perdi duas grandes, isso, várias outras, né? Mas assim, que hoje eu penso, meu Deus, eu perdi por medo, porque eu achava que eu não ia conseguir. E eu fui chamada para trabalhar num hotel no Rio, grandão, eu esqueci o nome dele. E aí a moça também falou, você sabe falar assim, o básico do inglês? Eu falei, o básico eu até falo. Então tá, então faz o seguinte, escreve num papel, assim, algumas frases de inglês, só para eu poder anexar, né, no teu processo. Eu não escrevi. Eu sabia escrever, mas eu não escrevi. Eu falei, não, porque eu vou escrever errado, eu não vou conseguir, e aí eu vou ter que falar, é melhor. Eu fui embora. Eu perdi a oportunidade. A gente vai perdendo muitas oportunidades, né? Sim. Por conta dessa insegurança que a gente traz. Claro, a gente teve, né, traumas, bloqueios e tudo mais. Mas, assim, hoje eu olho e falo, como a gente perde oportunidades por causa disso? Demais, demais. E como a gente acaba se isolando, né? Porque você fala, poxa, eu não vou conseguir, então deixa eu ir para um lugar seguro. Qual é o lugar seguro? É a tua casa, é o lugar onde você se sente confortável. Uhum. Então, qual foi o meu lugar seguro quando eu não fui? Fazer bolo em casa e vender. Aí eu fui fazer bolo, fui fazer artesanato, tudo manual. Eu fazia boneca de feltro, fazia bolo, fazia docinho, tudo manual, mas isolado em casa. Bom dia, Noemi. Bom dia, Noemi. É isso mesmo. Mas a gente vai agora passar por esse poder da comunidade, né? Porque a importância da comunidade para adultos disléxicos, adultos com TDAH, traz essa insegurança, né? Como a Mônica falou agora, esse eu não vou conseguir, com experiências de pessoas, como a Mônica acabou de dar aqui um testemunho, que ela falou que ela não foi ela não escreveu em inglês por insegurança, né? Porque Mônica é americana, vocês não sabem, Mônica é americana. Detalhe. Pequeno detalhe, né? Mas é um pequenino detalhe, né? E a bichinha insegura, não escreveu em inglês, foi embora do trabalho lá, do provavelmente futuro trabalho. Já pensou, era um hotelzão. E isso acontece com a gente, acontece demais. Então, assim, se você é um adulto disléxico, né, um adulto que tem TDAH, e você já tem filhos, e você tá vendo que esse padrão assim da insegurança, do medo, já vai repetir na vida do teu filho, já corta esse cordão umbilical aí. Já corta logo para que o seu filho tenha muito mais chances que você. Para que o seu filho vá muito além assim do que você poderia ou pensar ou imaginar do que você foi. E hoje em diante, né, com a comunidade dos sábios disléxicos, do método Trove, que você possa entrar ali para ver que tem pessoas que erram igual você, acertam igual você, que conseguiram empreender, outros que não conseguiram, mas que querem aprender, né? Então, quando a gente quer aprender, nós disléxicos, a gente faz... Gente, vocês precisam entender que o disléxico, ele treina desde pequeno para resolver problemas, situações na vida dele, diariamente. Ele treina isso desde pequeno. Então, por isso que a gente é muito criativo. E quando você entende isso, nossa, o jogo da sua vida muda. O trabalho muda, o estudo muda, a família muda, o dia a dia muda, a tua perspectiva de você mesma muda. Esse impacto emocional muda, porque você não olha mais para o lado só, não consigo, não vou conseguir, não sou capaz, nossa, eu erro muito, nossa, eu tenho vergonha, a minha leitura é muito errada, muito lenta, gente. Você não olha só para o lado negativo, porque no lado negativo você já sabe que tem, mas você vai olhar para o lado positivo, né? A tua criatividade. Se fulano conseguiu, é disléxico, eu vou conseguir também. Deixa eu ver a estratégia que ele usou. Ele foi para o lado da criatividade, ele foi para o lado da resolução de problemas, ele foi para o lado da tecnologia, porque se ele conseguiu, eu vou conseguir também. Exato. Não é verdade?
É verdade, na comunidade temos vários exemplos já, né, Carol? Já temos concursados, temos psicólogos, engenheiros, TI. Nossa, tem vários, não me lembro mais, acho que Tem uma enfermeira, não tem? Tem uma enfermeira, professor, né? Nossa, você fala, meu Deus, eles conseguiram, né? Outro dia, 2 pessoas falaram, eu passei em concurso. Eu falei, gente, olha que genial, que máximo. É tão legal, né? Você vê e fala, cara, se eles conseguiram, eu também consigo. Sim, né? Sim. Com certeza. E esse apoio é, assim, essencial na nossa vida, essencial. E eu queria dar um testemunho de como a comunidade, você encontrar pessoas parecidas, transforma vidas. Quando eu quis fazer os Sábios Disléxicos, eu pensei, eu vou passar todas as informações que eu sei, que eu estou aprendendo, porque estava bem no início, né? Que eu estou aprendendo aqui, porque eu quero que mais pessoas conheçam essas informações, saibam essas informações, né? Então, a minha ideia era só essa. Eu falei, eu vou passar tudo que eu souber, que der certo comigo, que fizer diferença na minha vida, eu vou passar para as pessoas. E aí, encontrei Carol, né? Encontrei Carol. E aí, a gente se encontrou e Carol falou assim, bora fazer uma live? Eu falei, vou não. Você tá doida que eu vou fazer live? Eu aparecer, vou não, obrigada. Aí, Carol, bora, vamos, vai ser legal. Aí, pensa aí, depois me fala. Eu falei, ai, caramba, que medo, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Aí eu falei, tá bom, vou fazer só uma. Né? Foi, né, Carol? Eu falei, tá bom, vou fazer só uma. Aí eu falei, nossa senhora, que medo. E Carol, calma, a gente não conversa o tempo inteiro? Então, só que vai ter uma câmera na nossa frente, é só essa diferença. É a nossa conversa gravada. Falei, tá bom, morrendo de medo. Aí de uma foi para outra, da outra foi para outra, daí outra podcast. Aí podcast lê, né, Carol? Falei, bora, lê aí um pedaço. Eu até coloquei, tá num Reels, o pedacinho, que eu errei tudo, eu troquei letra, que fiz uma confusão naquela leitura. E a Carol falou, vai, assim, não tem problema, pode ir. Gente, olha onde eu vim parar. Estamos aqui, ó. Um podcast online. Mas por quê? Porque Carol falou, vai. E eu sabia, de ti era muito parecida, a gente, né, se identificava com as coisas da dislexia, a gente é bem parecida, né, Carol? E aí uma pessoa falando, vai que você consegue, você é capaz, bora. Gente, muda vidas. A minha vida é completamente diferente. Eu nunca imaginei que estaria aqui hoje. Então, realmente, assim, você encontrar os seus pares, né? O seu bando muda vidas realmente, assim. Sim, é verdade. Obrigada. A Elisângela escreveu, parabéns, obrigada. Olha, é importante que a gente... hoje, que você tenha a consciência, né, da dislexia, o que é. Finalmente você descobriu que você não é burra, né? Exato, essa é a frase. Então, quando você tem esse conhecimento, aí você não pode mais ficar parada. Aí você, né? Eu lembro que quando eu descobri que tinha alguma coisa de estranho com meu filho, a gente tinha ido em alguns psicólogos aqui e eles falavam, olha, estava tudo bem, tudo normal. Eu lembro que eu falei uma frase para uma psicóloga, eu falei assim, eu não quero que o meu filho seja como eu. Aí ela falou, como assim? Aí eu falei, eu gostaria que ele lesse, que ele fosse para frente, que ele conseguisse fazer tudo que ele quer, né? Que ele conquiste ali a sua independência. Mas eu não sabia, inconscientemente, que eu já estava falando da dislexia. Só fui perceber 2 anos depois que foi diagnosticada a dislexia nele, foi diagnosticada a dislexia em mim. Aí o meu pensamento foi, se eu também sou disléxica, ele precisa se espelhar em alguém. Ele não vai poder se espelhar em mim, porque eu tinha abandonado a faculdade, né? Eu estava fazendo turismo, mas eu parei. Aí eu falei, eu não posso, eu tenho que mostrar para ele que ele vai muito além. Aí comecei a estudar, gente. Comecei a estudar, vi aquilo o que você gosta mais de fazer. Aí eu olhei assim e falei, eu gosto de tecnologia, eu gosto de computador.
Então, vamos para o marketing, porque marketing de desenho, marketing é uma linguagem mais fácil. Então, fui lá, fiz faculdade de marketing. Aí, depois falei, e agora? Não, mas eu sou professora, eu gosto de dar aula. Não, então vamos fazer psicopedagogia, porque assim eu ajudo meu filho também. Fiz psicopedagogia. Ah, mas agora você tem que se especializar, porque como é que você vai falar sobre dislexia se você não é uma especialista? Aí fiz um curso aqui na Itália sobre transtorno de aprendizagem, dislexia, descalculia, ortografia e disgrafia. E aí foi, agora mestrado em neurociência. Sabe o que eu vou conseguir? Eu lembro que uma das primeiros trabalhos que eu tive que entregar, eu lembro que eu falei para a Mônica, aonde eu fui amarrar meu burro. Lembra, Mônica? Para que eu inventei isso, Senhor? Sim. Por que eu fui fazer isso? E ler, leitura, livros, artigos científicos, livros. Você tinha que ler, você tinha que ler, você tinha que ler. E você tinha que ler para estar preparada agora, né? Para escrita. Sim. E graças a Deus que eu passei por tudo isso. Chorei, já chorei muito. Mas assim, graças a Deus, porque hoje eu posso olhar para trás e posso falar, meu filho, ele vai muito além, né? Ele vai muito além. E ele tá me olhando. Tá vendo o meu esforço. Então ele tá falando, se a mamãe consegue, eu vou conseguir. Então você é um adulto, você que já sabe sobre a dislexia, o meu conselho é não pare. Não pare de estudar. Não pare de buscar informação. Se você não tem uma situação financeira boa para poder pagar uma faculdade, para poder fazer um mestrado, para poder fazer qualquer outro curso mais importante, não tem problema. Faça cursos gratuitos. Se especialize, vai no site do MEC, tem tantos cursos gratuitos. A gente aqui também sempre faz cursos gratuitos. Se especialize com vários cursos, guarde os diplomas, até você conseguir trabalhar, até você conseguir ter uma situação melhor para poder fazer uma faculdade, para poder fazer uma pós-graduação, mas não pare, porque o disléxico ele precisa desse estudo para poder ler bem, escrever bem, né, ter uma boa linguagem, né, como é que fala? Palavras... eu sei o que você quer dizer. Uma boa... Isso. Você me entendeu, né? Eu entendi. Eu esqueci a palavra também. Esqueci. Mas, né, ter as palavras, digamos assim, né? Sim, palavras certas, né? Também não vou lembrar agora. Também não. Agora não, gente. Depois a gente coloca lá nos stories. Mas é isso. Aquilo que eu falei aqui, superando desafios juntos, então, estratégias de escrita, melhorias de leitura, controle de ansiedade, crescimento conjunto. Isso a gente vai ter tudo dentro do grupo, né, Mônica? É verdade. Gente, a coisa mais gostosa é você crescer junto com os outros, né? Você chegar e falar, eu consegui, todo mundo, que legal, eu também consegui, você também... Gente, é uma delícia, porque a gente sabe que tem algumas coisas que, nossa, tiveram muito, não é sacrifício, mas muita dedicação, né? E as outras pessoas, as pessoas parecidas com você vão falar, nossa... como as moças puseram ontem lá, eu passei num concurso público, eu falei, gente, que sensacional, porque eu sei que não é fácil, que legal, mas assim, eu acho que as pessoas, para muita gente isso é básico, né? A gente passa em 10, vai falar assim, legal, parabéns pra você. Não, cara, a gente tem que crescer junto, superar os desafios juntos, porque a gente se conhece, né? A gente sabe. Um sabe o que o outro se dedicou muito para aquilo ali. E isso é muito gostoso. Sim. Você sabe, Mônica, que eu estava conversando com a minha ginecologista semana passada, e ela sabe, né, que eu sou disléxica e tal, e eu estava contando para ela, olha, eu tô com muita dificuldade com a memória, por mais que eu tome vitamina B12, eu tô com muita dificuldade em me concentrar, né? Aí ela falou assim, olha, você precisa de um conjunto de vitamina, mas tudo isso é por causa da menopausa, eu tô no início de menopausa. Então, eu tô com 46 anos, né?
Aí eu falei, mas já? Eu falei, já? Ela já. Aí o que ela fez? Ela me passou, olha que interessante, ela me passou até para as meninas, né? As mulheres que estão aqui, se tiver aí com início de menopausa, né? Depois dos 40, tiver com pouca memória, já é disléxica, já tem TDAH, né? Já tem toda essa, né, bagagem aí neurológica. Então, aqui eles falam assim, ó, eu tô até com o papelzinho aqui do multivitamínico, que na verdade não é um multivitamínico, é uma vitamina específica, que é para quem está no início de menopausa e tem essa falta de memória, muita irritação, até palpitação, né, no coração, falta de concentração, né? Você tomar vitamina B12, vitamina B6, magnésio, ir no médico, né? Falar, olha, eu tenho tudo isso e também tenho dislexia, ou e também tenho TDAH, e isso ajuda a piorar a situação, porque aí que eu não lembro de nada mesmo. Então, eu estava num quadro tão... que eu não lembrava nem o que eu tinha feito ontem. Eu falei, meu Deus, aqui deve ser início de Alzheimer, não é possível, não lembro de nada. Eu tava preocupada, Mônica, eu estava muito preocupada. E aí ela falou, não, calma, é normal, isso é da menopausa e também junta com o seu quadro, que já tem essa dificuldade, já precisa dessa vitamina B12 a mais. E aí eu falei, putz, ela falou, não, depois dos 40 perde mesmo muitas vitaminas, você precisa repor. Então eu falei, olha, que tema interessante, vou trazer para o podcast, porque às vezes a mãe está achando que, né, ela está irritada com o mundo, está surtando, não lembra de nada, está ficando velha, caquética, e na verdade não é. Na verdade é uma junção de vários quadros, nós mulheres, né? De um lado, felizmente, do outro lado, infelizmente, mas esse fator de hormônio, né, hormonal, mexe muito com a gente. Então, quando você faz essa reposição, né, de suplementos, te ajuda não só para o foco, concentração, a calma, mas também ajuda nessa parte da dislexia, do TDAH, a ter esse equilíbrio que você tinha antes e hoje não tem mais. Exatamente. É verdade, né? Porque, assim, uma coisa, sei lá, uma pessoa de 18 anos com dislexia, que ele tá todo equilibradinho, né? Aí ele te chega mais velho, ele te quer igual, mas não é, né, gente? Verdade. É super legal, Carol. Acho que eu também vou atrás disso, de fazer exame para ver se tá tudo certo, todas as vitaminas, né? É verdade, eu não tinha nada. Eu estava com baixo magnésio, baixo ferro, baixo vitamina D, baixo. Um monte de coisa baixo, um monte. Aí eu falei, nossa, por isso que eu parecia que eu estava com uma bola, assim, arrastando, sabe? Ah, sim, verdade, porque dá um cansaço, né? Então, chegando no final do dia, você está se arrastando, né? Dormindo pelos cantos, dormia. Eu falei, meu Deus, né? Como eu sou preguiçosa. Toda hora. Meu marido chegava do trabalho, eu estava deitada. Ele, nossa, você deu aula hoje? Eu falei, não, ainda não, vai ser às 11 horas a aula. Ele, nossa, se você já está dormindo. Eu falei, então, mas... E, na verdade, era falta de vitamina. Então, é muito importante que o disléxico, né, o TDAH, principalmente mulher, né, depois dos 40, veja essa reposição de suplementos, né, de vitaminas, porque além da reposição hormonal, que eu também estou fazendo com progesterona, e está me ajudando bastante, nossa, eu estou me sentindo a garotinha. Gostei, vou fazer também. É importante. Vou fazer a parte das vitaminas. Nossa, é importante. Pode ser que tenha alguma coisa baixa. Porque realmente eu me sinto cansada, assim, sabe? Me arrastando. Fazer. Opa, pode ser. Ó, para a gente começar aqui a fechar o nosso podcast, dê o primeiro passo, né? Você que é uma mulher, que é um homem, que tem TDAH, que tem dislexia, que tem desortografia, que tem disgrafia, que tem descalculia, dê o primeiro passo. Não fique, eu faço amanhã. Não, amanhã faça hoje. Faça hoje. Né? Entre para a nossa comunidade, no WhatsApp. Se você quiser silenciar, silencie.
mensagem quando você quiser, quando você não quiser, não responde. Mas entra para você ver exemplos de pessoas que têm as mesmas dificuldades que você, para que você não se sinta um único ET do universo, né? E fale, só eu sou diferente, né? Eu penso de um jeito que as pessoas falam, oi, entendi. Né? E ali você vai ver que tem pessoas que pensam igual você, que não são lineares, e que você vai falar, tô no paraíso, não sabia. É verdade. E assim, gente, o grupo é para disléxicos adultos, são feitos por disléxicos adultos, é um monte de disléxico adulto, então vocês podem ficar tranquilos. Ninguém obriga nada. Ai, vamos. Não. Você participa se você quiser, responde se quiser, né? Pode ficar bem tranquilo, porque nós somos todos do mesmo bando, né? Não tem nenhuma obrigação. Mas participe sim, vocês vão ver, nossa, muitos exemplos. A gente troca muita informação, a Carol falou que passou, acho que foi ontem, né, Carol? Um site super legal. Então, assim, são muitas dicas que passam ali, muito acolhimento, muitos exemplos. Mesmo que você fique ali só como observador, nossa, eu tenho certeza que já vai aquecer seu coração. E se não aquecer, pode me mandar uma mensagem. Pode me mandar. Falar, olha, Mônica, não aqueceu o meu coração, não. Duvido. Pode me mandar. Perfeito, é isso mesmo. Então tá bom, Moniquinha, queria agradecer a todas por terem participado, escrito aqui pra gente, por terem perguntado e por terem também suportado a gente aí nesses 40 minutos de podcast. E suportado no sentido não de suportar de que saco, né? Mas de suporte mesmo, porque duas disléxicas, né, precisam de coragem e suporte. Isso, né? É verdade. É verdade. Obrigada, Carol, pela parceria de sempre. Obrigada a todas que estavam aqui. Todo mundo que vai ouvir depois também. Nós esperamos vocês lá na comunidade. Um abraço, Ellen. Esperamos vocês na comunidade. Gente, o link da comunidade está lá no Sábios Disléxicos, lá na bio do Sábios Disléxicos. Nós vamos deixar aqui também, tanto no YouTube quanto no Spotify, vai estar o link da comunidade. Entrem, vamos esperar todos vocês. E na próxima sexta-feira temos episódio podcast Dislexia com Café. Não esqueçam que lá no Spotify estão todos os nossos episódios, todos os temas, muita coisa legal lá para vocês ouvirem. No YouTube também, Enfrentando a Dislexia e Sábios Disléxicos. E a gente espera vocês na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, com mais um episódio. Um beijo.